Bom dia! Então, paz do Senhor, Marcela Oliveira está de volta com o nosso Bom Dia com Jesus. Eu fui deitar ontem, depois de fazer o Cantando Antes de Dormir com Samuel Darlison, e eu deitei e fiquei meditando numa passagem bíblica que fala a respeito da ovelha. E eu comecei a me lembrar de uma pregação que eu vi em Recife, tem alguns anos, e é uma reflexão linda. E antes de falar sobre ela, eu quero deixar para a meditação de vocês no livro de Lucas 15:4. Que fala o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quem de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás dessa uma? Aí eu fiquei pensando, digo, ovelha. Eu já ouvi alguma vez sobre a ovelha com uma visão diferente. O próprio Jesus, ele veio como um cordeiro, ou seja, como ovelha. Ele é comparado a uma ovelha que vai ao Calvário, muda sem se queixar, porque vai ser sacrificado na cruz. Nós, criaturas dele, que fomos feitos à sua semelhança, somos chamados de ovelha da casa do Senhor. Devemos nos comportar como ovelha. Mas o que é ovelha? Por que ovelha? Existem tantos animais dóceis, mas a Bíblia insiste do começo ao fim a compararmos a ovelha, a comparar o próprio Jesus como ovelha quando está indo ao Calvário. E aí eu me lembrei de um dia que me falaram a respeito do quanto as ovelhas são unidas, do quanto elas são companheiras. E aqui em Lucas, capítulo 15, fala a respeito do carinho do pastor para com a ovelha, nem que seja uma só. Ele não aceita perdê-la, e não é por conta do seu valor. É porque o pastor, ele sente prazer em cuidar dessa ovelha. E o interessante é que elas também se cuidam. Quando o pastor leva elas a pastarem, na época eles procuravam as montanhas altas, porque lá a grama era verdinha, era mais saudável. E lá elas passavam um dia pastando. E quando caía a noite, ele fazia um cercado, ele fazia um local para que elas ficassem ali e não saíssem de perto sem que ele visse no momento em que ele cochilasse, para que nenhum animal as devorasse e para que elas também não se perdessem. Aqui em Lucas 15 diz que uma ovelha se perdeu no meio do caminho. E ele foi buscá-la, ele deixou as 99 lá no cercadinho, lá presa, e foi buscar essa uma e encontrou ela ferida em um lugar de difícil acesso. E ele foi até ela, com certeza ele deve ter se ralado, porque se ela estava em um local de difícil acesso e estava ferida, eu imagino que ela deve ter caído em algum barranco, estava em algum lugar presinha, em algum lugar que ela se feriu. E para ele descer e pegar ela e voltar com ela no ombro, houve uma dificuldade. Mas ele não se limitou. A Bíblia diz que ele foi e a trouxe em seus braços, ferida. E ele foi, buscou-la e a tratou. E a trouxe para perto das 99. Isso é amor. Mas entre elas também existe amor. Eu imagino que as 99 que ficou torcendo que ele voltasse com ela, que nem um lobo, nem um leão
nenhum animal selvagem da floresta tivesse destruído, devorado ela, ou que ela não tivesse caído de um penhasco e tivesse morrido. E aí quando cai a noite, elas ali naquele cercado, elas sentem frio, porque no alto, quanto mais alto, durante o dia é calor, mas à noite o frio é intenso. E essa lã que elas têm envolvendo seu corpo não é por acaso, é para que elas se aqueçam, protejam sua pele do frio, para que elas não morram congeladas, já que é natural delas irem pastarem com os pastores na época em montanhas altas. E aí quando cai a noite, elas se protegem do frio, elas se aquecem. Elas formam grupos e elas se agrupam como um círculo. E aqui está no meio do círculo, ou em volta do círculo, elas ficam bem quentinhas. Mas o interessante é que no meio da noite, no meio da madrugada, elas se revezam. Elas começam a trocar de posição, porque aqui está fora, começa a sentir frio. Então aqui está dentro do círculo, ela vai para fora e aqui está fora, vai para dentro. E elas passam a noite se revezando, se protegendo, se aquecendo. Fora que elas conhecem a voz do seu pastor com uma intensidade que se algum outro pastor chegar e imitar o grito do seu pastor, elas não vão. Então, que eu seja essa ovelha. Que você seja essa ovelha. Que você seja capaz de ouvir a voz do seu pastor. E quando eu falo do pastor, eu falo de Jesus. Também o pastor da terra, claro. Que a Bíblia diz que devemos obedecer, que ele é o anjo da igreja, ele é o representante de Deus aqui na terra. Ele foi ungido para cuidar de nós, para nos mostrar a direção, para nos guiar até Jesus. Mas que possamos ter a delicadeza de conhecer a voz do nosso pastor. Que possamos ter amor uns pelos outros, para aquecermos uns aos outros no momento do frio. Lucas faz questão de gravar, de documentar este fato. Lucas foi minucioso na hora que ele começa a detalhar o cuidado, o amor pela ovelha. Somos ovelhas e não leões. Somos ovelhas e não urso. Somos ovelhas e não cabra. A ovelha é humilde. A ovelha é amiga. A ovelha se cuida. Anda em grupo. Anda em união. Se isso não é amor, eu desconheço. O que é amor para você? Esse amor é o amor de Deus. É a graça incalculável. Para mim, oh, para mim, para você também. Seja ovelha. Deixe o pastor cuidar de você. E quando você estiver dentro do aprisco, cuide-se, mas também cuide de quem estiver perto de você. Aqueça a ovelha que está sentindo frio e torça
para que o pastor ache aquela que se perdeu por alguma razão. Lucas não explica por que ela se perdeu. Ele só diz que ela se perdeu, mas que ela não permaneceu perdida. Porque houve amor, cuidado, proteção. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você no dia de hoje, terça-feira. Que o Senhor possa te proporcionar uma terça de paz abençoada e que você possa sentir esse amor de Deus abraçar a tua alma nessa manhã. Amém? Se estiver triste, cante. Se estiver alegre, cante. Se estiver sentindo frio, cante. Porque o amor dele vai aquecer a tua alma. Amém? Beijo no teu coração. Tenha um dia alegre. Em nome de Jesus.